Na ponta da linha. Barreira do Racing dentro da grande área. Saiu a bomba, o Dinho largou, olha a chance no gol. Gol do Grêmio! Adilson de cabeça na sobra numa bomba do Dinho. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. Aí sim, estamos celebrando. Alô, meu caro Adilson Batista, seja bem-vindo, Adilson, boa tarde. Boa tarde, Elinho. Prazer é todo meu falar contigo aí. Tava com saudades dos nossos papos, Adilson, porque eu vou te contar, aqui no Brasil tá um problema. Eu quero conversar com um cara que fala o que pensa, que não tenha vergonha de falar exatamente aquilo que tá realmente pensando e que as coisas sejam tratadas de maneira profissional. Aqui no Brasil, Adilson, não sei se acontece com você. A gente faz uma crítica, eu, por exemplo, faço uma crítica a um determinado treinador porque eu não gosto do modelo de jogo dele, ou porque eu não gosto da forma como ele está trabalhando, ou da forma como ele está se relacionando. E aí, esse treinador para de falar comigo porque acha que eu tô querendo derrubá-lo, que eu acho que ele não tem capacidade para estar onde está, que eu tô levando pro lado pessoal, que ele não tem a caráter, não tem a dignidade. Não é um absurdo que isso aconteça? Quer dizer que o treinador no Brasil, seja ele brasileiro ou não, ele só aceita elogio, Adilson? Oi, Elias. Não é. Eu acho que a liberdade hoje ela está sendo tolhida em todos os segmentos, né? Não é só no futebol, né? Infelizmente a gente não pode, às vezes, se expressar o que está descontente com determinadas coisas que estão acontecendo no próprio país. Não é só em relação ao questionamento ao nosso trabalho, né? E também tem o direito de resposta. Acho que a gente tem que dialogar, conversar, explicar. E não é dessa maneira que a gente deve pensar em não querer falar com o jornalista. Está fazendo um trabalho, né? A gente tem que aprender a ouvir, né? E tirar dessas críticas aí um processo construtivo. Tem coisas que contribuem, que a gente aceita, outras a gente vai questionar, mas eu acho que tem todo o direito, sim, de questionar o trabalho. Ô Adilson, você sabe que, por exemplo, vamos lá para um treinador que agora está em moda e que está fazendo sucesso. Então é melhor a gente falar de quem está fazendo sucesso. No caso, o Rogério Ceni. Eu queria dividir isso com você. O Rogério, quando assumiu o São Paulo, eu fui contra e disse que ele não estava preparado para assumir o São Paulo, que ele não tinha degraus ainda necessários, não tinha estrada necessária para chegar naquela posição como treinador, independentemente de ter sido um dos 2 maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Ele ficou bravo e eu respeito que tenha ficado, mas o tempo mostrou que por acaso eu estava certo. Você não acha que em algum momento o treinador talvez tenha que pensar, olha, eu não estou preparado para essa missão, Adilson? Olha, eu conheço o Rogério, foi meu atleta ali no São Paulo e sabia que ia virar um treinador pela capacidade que tem de liderança, de observação, de conhecimento, de estudo, foi atrás. Evidente que não é assim a gente trilhar um caminho. Eu entendo o teu raciocínio, como o Dunga começou, né, na seleção, o Falcão na seleção. Alguns treinadores às vezes optam e começam determinados clubes e não quer dizer que aquela linha de trabalho que a gente vai escolher, seja nos juniores, num clube menor, vai se estruturando, vai ganhando corpo, né, ganhando experiência. Eu já joguei contra o Rogério, né, Fortaleza e Ceará. A gente viu um grande trabalho dele lá, viu no próprio Cruzeiro, com todas as dificuldades, ele fez alguns pontos lá e mudou um jeito de jogar em relação ao que vinha acontecendo. A chegada do Flamengo é em função da cobrança, da imagem, do grande trabalho que o Jorge Jesus fez. Todos vão ter essa dificuldade, mas eu vejo um potencial enorme nele e uma carreira que ele vai ser brilhante, como foi como atleta, né? E qual é o teu segundo maior da história de São Paulo? Me ajude aí.
Ah, o Raí, né? O Raí, acho difícil a gente... bom, para muitos é o Rogério o maior de todos os tempos, para mim, acho que o Raí talvez seja mais significativo, mas é o torcedor do São Paulo que tem que optar. Eu gosto muito do Raí, acho que os dois, Raí e Rogério, talvez sejam os dois mais significativos. Não tô também querendo voltar tanto no tempo para Leônidas, mas eu acho que Rocha. Pedro Rocha, e aí você, Dario Pereira, o São Paulo tem caras históricos, mas é fato que o Raí e o Rogério, por terem sido campeões do mundo, facilita, né, o Adilson? Sim, claro, concordo contigo. Agora, o Adilson, uma outra coisa interessante. Eu vou aproveitar que você não está trabalhando, então quando você não está trabalhando, você pode falar de uma maneira mais natural a respeito do que está acontecendo. Porque quando você está trabalhando é mais complicado, porque em algum momento você vai enfrentar aquele treinador ali na semana que vem, ou daria duas semanas. Eu tô com um problema, eu não sei se eu tô com um problema de entendimento ou de idade avançada, mas o fato é que desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, eu acho que todos nós decantamos muito em prosa e verso o trabalho do Abel. Não que ele não tenha algum merecimento, mas eu acho que ele não pode ser inconteste. Não é possível que a gente não lembre que o Vanderlei Luxemburgo revelou vários jogadores desses que estão jogando no elenco do Palmeiras. Não é possível que a gente não lembre que o Vanderlei Luxemburgo deixou o time do Palmeiras na primeira colocação da fase de grupos da Libertadores. Não é possível que a gente não lembre que o Cebola, quando assumiu o Palmeiras na saída do Vanderlei, teve 6 resultados positivos e ajustou aquilo que talvez estivesse errado com o Vanderlei. Não é possível. Não é possível que a gente não julgue também que o cara tem mérito quando conquista a Copa do Brasil e tem parte do mérito quando conquista a Libertadores, mas também tem culpa no cartório quando o Palmeiras faz a pior apresentação de uma equipe brasileira na história de uma disputa de campeonato mundial. E aí, parece que eu tô falando grego ou eu tô contra o Abel Ferreira, ou Adilson? Não é que você está contra, você está constatando os fatos. Eu vejo, apesar de jovem, um ótimo profissional, uma grande contribuição, está se adaptando à loucura do nosso calendário e reclamou com razão isso há muitos anos. Vários dos nossos treinadores reclamam, inclusive eu, porque é o maior campeonato nosso, que é o brasileiro. A gente disputa 15 jogos em 50 dias, não tem tempo para treinar. Quando a gente viu com semana cheia, vou recordar o próprio jogo que fez contra o Corinthians, ali um estilo de jogo que todos nós gostamos, né? Fez grandes jogos com o Palmeiras. Então, tem algumas coisas que a gente tem que relevar, entender, e eu acho um ótimo profissional, mas para se adaptar aqui à nossa realidade, vai ter que compreender algumas coisas aí. Ô Adilson, o que é que você está enxergando do futebol? O que é que você, nesse seu período de reciclagem, está aprendendo, está entendendo que deva mudar no seu próprio trabalho, por exemplo, quando assumir uma próxima equipe? O atleta em si, né, Lia? A gente quer o verdadeiro atleta. O futebol profissional já diz profissional. A gente acompanha a Champions, a Europa, os jogos de seleções, a Copa do Mundo. E aí, aquilo que você citou mesmo, o Palmeiras foi a decepção lá no Mundial, você viu a final da Libertadores, você não viu o jogo, né, de qualidade. Quando você vê lá Boca e River no Santiago, foi vergonhoso para nós sul-americanos, um jogo ruim. Então nós precisamos melhorar qualidade. Aquilo que a gente viu ano passado do Jorge Jesus com o Flamengo, a gente viu um bom jogo. Então está faltando muita coisa para contribuir. Agora entra a questão da qualidade do material humano que nós precisamos ter, né? O atleta de verdade, né? A gente recentemente assistiu uma palestra do Wenger, Arsene Wenger, ex-treinador do Arsenal. A gente não quer uma NBA, os caras não são os melhores, o futebol também. Agora a gente tá vendo aí, a gente assiste os jogos de tarde da Champions, do alemão, da Premier League,
do espanhol, de noite coloca no nosso, parece que é outro esporte. O pior é que passa muito pela qualidade do jogador, mas passa muito também pelo entendimento tático do jogador, às vezes do próprio treinador. E tem uma coisa que me incomoda bastante, é o seguinte: o treinador, ele tem uma dificuldade danada de chegar na entrevista coletiva e se expressar com clareza a respeito daquilo que verdadeiramente aconteceu. Por quê? Porque o brasileiro não tem capacidade de falar? Não, não é. É porque ele tem medo de chegar na coletiva e colocar com clareza o que aconteceu, porque senão vem aquela história que ele perde o vestiário. A jogadorzada vai falar, pô, esse cara colocou a culpa em A, B ou C, e aí então nós vamos derrubá-lo. E aí o jogador tem 3 anos de contrato e é mais fácil derrubar o treinador. Eu discordo, eu acho que todo mundo é profissional e quando eu erro, se eu for o treinador, eu vou dizer, olha, hoje eu errei, demorei para substituir, escalei mal, não tive capacidade de entender que o meio-campo meu estava muito lento e quando eu descobri já talvez fosse tarde, a gente empatou o jogo, mas poderia ter ganho, então a culpa foi minha. Agora, quando o cara é preguiçoso, quando o cara não quer nada e ganha bem, eu vou chegar e vou dizer, olha, nós estamos tentando fazer muito por A, por B ou por C, mas infelizmente A, B ou C não correspondem com as expectativas que a gente está esperando e nem com aquilo que recebem. Será que não tem que ser mais claro nessa vida, não, Adilson? Eu concordo contigo, e você é um dos que eu tenho respeito por falar a verdade, né? Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, muita gente está mentindo para o povo, né? A gente fica até triste com isso. E relatar aquilo que aconteceu, sem problema nenhum. Todos nós somos profissionais. E mostrar a verdade, que é sempre importante. Aí não precisa o Sidorf em determinado programa falar, esses jogadores que vocês acham que é craque não vai jogar na Europa. E a gente vê vários. Se não tiver a dinâmica que o jogo requer, não vai jogar. E às vezes, determinado parte da imprensa ilude o torcedor, falando mentiras, né? Que este é craque, que este é isso, que esse é aquilo, e na realidade, a gente que está no dia a dia sabe que não é. Ô Adilson, o que é que você está esperando aí para esse início de temporada começando agora em abril, Campeonato Brasileiro começando em maio, o que é que você está esperando, qual a tua expectativa, você se imagina numa equipe da Série B, acha interessante às vezes uma boa equipe da Série B melhor do que uma má equipe da Série A, o que é que você imagina? Estou voltando, eu já estou fazendo a fisioterapia no Dr. Constantino e já estou liberado, então com as artérias todas obstruídas, o coração bom, agora é ter calma e aguardar para a gente voltar aí no brasileiro, nem que seja pelos clubes da Série B. Não, eu fico feliz que você tenha realmente se recuperado, porque não foi fácil, né? Até falando um pouquinho do seu processo de problema no coração, você teve vários stents colocados, como é que foi a situação agora que já passou, Adilson? Foram 6 stents e um balão. A primeira vez eu desobstruí a artéria que estava com 95% obstruída e depois as outras 4 ou 5 e agora estamos novos. Quer dizer que tá tudo zerado agora, podemos trabalhar então? Podemos trabalhar, vamos correr mais que o Sampaoli na beira do campo ali e suar mais do que o Guto e o Argel. Bom, eu fico feliz que você possa correr e possa suar. Agora, não adianta correr igual o Sampaoli e não dar resultado, porque o Sampaoli também é muita pompa e pouca circunstância, hein? Mas Elia, ó, eu vou te falar, tem determinados treinadores, vamos lá, o próprio Marcelo Bielsa. Há alguns anos ele não ganha título, mas eu prefiro passar lá 10 dias olhando os trabalhos, os treinamentos dele, que eu vou aprender, vai ser enriquecedor para mim. O Sampaoli não ganhou o ano passado, fez uma ótima campanha com o Santos, com o menino, e perdeu as outras competições, né? E ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, bons jogos, não ganhou o campeonato, que São Paulo não quis, o Grêmio abdicou, o Flamengo brigou, e porque não tinha um centroavante qualificado para fazer os gols, porque é o que mais finalizava, o que mais chegava, era um futebol intenso, gostoso de se ver,
Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho um ótimo profissional. Tem dificuldade no relacionamento? Todos nós sabemos. Não, é fato, é porque ele infelizmente sai sempre pela porta dos fundos, né? Não é de hoje que ele chega, tem todo o apoio, contrata quem quer e tal, e infelizmente é impressionante. Por onde sai pela porta dos fundos. E é chato, né? Porque ele é um treinador de futebol, então representa a classe de treinadores de futebol. Eu preferiria que ele saísse de uma maneira mais cordata, mais cordial em relação aos clubes que, afinal de contas, são os seus patrões, são aqueles que propiciam para que ele possa ter condição de trabalhar, salário digno, chance de poder contratar jogadores, mas de qualquer maneira, concordo com você, é um cara diferente no que diz respeito à preparação. A intensidade dele realmente é outra. Meu caro Adilson, é um prazer tê-lo a bordo, feliz em saber que o amigo está praticamente recuperado e daqui a pouquinho o telefone vai tocar, tá bom, Adilson? Um grande abraço, Eli. Obrigado aí pelo convite. Bom trabalho aí.